A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje iremos ler o capítulo 14. O refrigério de um avivamento. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João 15:8. Talvez o maior resultado de viver a vida crucificada seja que ela, periodicamente, nos leva para lugares de grande vitória espiritual. Ao longo de toda a história, esses períodos têm sido denominados avivamentos. Nada mais é necessário na igreja contemporânea que um avivamento. Um avivamento pode ocorrer em um de três níveis. Pode ocorrer em nível pessoal, quando o indivíduo é avivado. Pode ocorrer no nível da igreja, quando a igreja inteira recebe um novo ímpeto espiritual. Pode ocorrer no nível de uma comunidade, quando uma igreja transborda e o ímpeto espiritual se estende à comunidade. Uma pessoa solitária pode entrar num avivamento e ter uma revitalização de sua vida espiritual. Uma onda de poder e o enchimento da graça, que a faz vivenciar uma experiência tão maravilhosa que as palavras não conseguem descrever. Mas isso não afetaria a igreja que essa pessoa esteja frequentando. Em igrejas um tanto frias, houve indivíduos grandemente avivados. Mas essas igrejas não experimentaram avivamento porque se opuseram, negligenciaram ou consideraram essas pessoas fanáticas ou extremistas e basicamente as expulsaram, boicotando-as. Uma igreja local pode experimentar um despertamento, causando impacto em todos os indivíduos da congregação e pode até aumentar o número dos indivíduos que frequentam a igreja. As pessoas são recuperadas e renovadas, e das fontes congeladas o gelo se quebra e a água começa a fluir. Mas com frequência não se consegue ir além da igreja local. Muitas igrejas locais têm despertamentos e renovações, mas esses avivamentos não vão além dos muros da igreja e não chegam à comunidade. Então, há o avivamento de toda uma comunidade, em que a palavra entra na comunidade, passando de uma igreja para outra, de um bairro para outro, até a cidade inteira ser avivada. O avivamento de uma comunidade pode começar com um indivíduo, estender-se para a igreja e expandir-se ainda mais para incluir a comunidade. Mas nunca pode ocorrer no sentido inverso. Nunca pode começar na comunidade, a menos que uma igreja tenha sido avivada, e nenhuma igreja jamais foi avivada antes que os indivíduos da igreja fossem avivados. Avivamento pessoal. O que entendo por, entre aspas, pessoal? O melhor meio que tenho para descrevê-lo é que é semelhante a um doente voltando à saúde plena. Suponha que um homem esteja com um nível de sangue tão baixo que mal consegue sair da cama e ficar em pé por 1 hora. Então, de repente, chega a um lugar em que é capaz de trabalhar duro o dia inteiro, jogar num time de beisebol e fazer tudo o que deseja porque foi restaurado para ter saúde em abundância. Ou imagine uma bateria fraca que mal consegue ligar o motor do carro. Uma vez recarregada a bateria, fica cheia de energia e uma faísca sai dela e liga a máquina. É isso o que significa ser avivado como cristão. É um novo sopro refrescante de poder divino. Isso não só pode ocorrer com o indivíduo, mas também com uma igreja. Mas deve primeiro ocorrer nos indivíduos dessa igreja. Quero deixar isso muito claro, porque é importante pensarmos corretamente a respeito. Aqui não há uma ideia abstrata. Gostamos de orar, abre aspas, ó Senhor, desce sobre a tua igreja, fecha aspas. De algum modo imaginamos uma igreja abstrata em algum lugar e o Espírito Santo descendo e enchendo a igreja, sem que os indivíduos dentro dela sejam afetados. Mas o Espírito Santo só pode descer sobre indivíduos. Não é possível uma igreja ser abençoada sem que os membros dela sejam tocados. Oramos, abre aspas, Senhor, abençoa a tua igreja abstrata, fecha aspas. E imaginamos uma igreja à parte dos indivíduos, algum tipo de igreja ideal pela qual Cristo morreu.
Mas Deus não pode derramar seu Espírito sobre a igreja, a menos que primeiro o derrame sobre os indivíduos dentro da igreja. O Espírito Santo pousou sobre os discípulos no Pentecoste, e assim pousará sobre cada um de nós. Atos 2:3. Cada igreja local só é boa na medida em que os membros são bons, nem mais nem menos. Se Deus tivesse algum teste de QI pelo qual pudesse testar a nossa fé, ou se tivesse algum meio de medir o nosso pulso espiritual, então poderíamos somar todos os membros e conseguir a média, e a igreja seria essa média. Lembre-se sempre, porém, de que a média não forma a igreja, pois a igreja é composta por indivíduos. A alma solitária pode ser revivida. Fico contente por poder dizer isso. Deus pode enviar ondas de glória, um novo ânimo para um indivíduo solitário. Como um indivíduo solitário quer outra pessoa em sua igreja receba renovação. Você não precisa dizer, abre aspas, gostaria de ver a nossa igreja ser abençoada, fecha aspas, e depois esperar que, quando ela for abençoada, você também seja. A igreja jamais pode ser abençoada até que você ou outro indivíduos em sua igreja o sejam. Quer a igreja faça algum progresso, quer se desvie tornando-se liberal, você pode ser abençoado como indivíduo, e ninguém pode impedir isso. Você pode ser abençoado sozinho, não importa se seu pastor tem ou não conhecimento pessoal disso. Quando eu tinha cerca de 18 anos, Deus chegou para mim de um modo maravilhoso e fez coisas maravilhosas na minha vida, mas a minha igreja não aprovou aquilo. Aliás, praticamente me disse que eu era um tanto extremado e que a igreja ficaria melhor sem a minha companhia. Não fui expulso, fui apenas convidado a não ficar. Então saí e fui para uma igreja da Aliança Cristã e Missionária. Não importa se a igreja crê ou não. Você pode ter tudo o que Deus reservou para você como indivíduo. Se a sua esposa, o seu marido, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu amigo concordam ou não, isso não faz a menor diferença. Deus sempre está pronto para ajudar um indivíduo solitário. A história do Antigo Testamento está repleta de histórias de indivíduos solitários, homens e mulheres, que se encontraram com Deus. A história dos avivamentos ao longo das eras tem sido a história de homens solitários encontrando-se com Deus e de homens saindo e encontrando Deus completamente sós. Às vezes eles foram aos porões da igreja, às vezes a grutas, às vezes saíram ao ar livre e se postaram sob árvores, às vezes perto de montes de feno, mas seguiram sós para se encontrarem com Deus. E então o avivamento saiu dali. Digo que você, pessoalmente, pode ser abençoado e mesmo assim não ter um avivamento na sua igreja. Se você está participando de uma igreja que sofre de alguma enfermidade espiritual, de baixo nível de espiritualidade ou até essa espiritualidade morta, nunca se inferiorize para acompanhar o nível. Em vez disso, diga a si mesmo: pela graça de Deus, serei o que devo ser independentemente disso. Como ter um avivamento pessoal? A grande questão, portanto, é: como podemos experimentar um avivamento pessoal? Para ver um novo derramar do Espírito Santo na nossa vida, 4 elementos precisam ser ordenados. A obra do Espírito Santo não é volúvel. Pelo contrário, há certas regras espirituais bem definidas que governam sua obra na nossa vida. Fique firme como uma rocha. Primeiro, para ter um avivamento pessoal, você deve ficar firme como uma rocha. Isaías 57. O arado que será usado no solo precisa ter pontas afiadas. Além disso, se você quer um avivamento pessoal, precisa ser inflexível por causa de todos os esquemas e truques do mundo. Precisa ficar firme como a rocha e dizer, abre aspas, sigo pela graça de Deus. Quero tudo o que o Novo Testamento tem para mim. Fecha aspas. Foque o seu coração em Jesus. Segundo, você precisa focar o seu coração em Jesus Cristo. Seja onde for que ele o leve, siga-o. Seja o que for que ele afastar de você, ouça-o e obedeça ao que ele diz. Seja quem for aquele que você tiver de desconsiderar, afaste-se. Se você quer ser tudo o que Deus quer que você seja, fique firme como uma rocha e foque diretamente em Jesus. Sempre serei grato a Deus, porque a Bíblia inclui a passagem em que o cego diz, abre aspas, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
fecha aspas. Marcos 10:47. Seus discípulos saíram e disseram ao homem, abre aspas, fique quieto, não se faz isso na igreja, mantenha a calma, fecha aspas. Em vez de ficar desanimado com as palavras dos discípulos, aquilo motivou o cego a gritar mais, até que Jesus se voltou e disse, abre aspas, o que você quer? Fecha aspas. Abre aspas, quero ser curado. E Jesus disse, abre aspas, tudo bem, aqui está a sua cura. Fecha aspas. O homem recebeu a visão porque não ligou para os, abre aspas, cronometristas e árbitros, fecha aspas, que só serviam para manter as pessoas longe de Jesus. Recentemente vi, de novo, o livro de John Bunyan, O Peregrino. Li uma ou duas páginas, mais pelo estilo que por qualquer outra coisa. Mas não se consegue ler Bunyan muito tempo só pelo estilo, porque a história de Cristão e como ele se mete em problemas em sua jornada é fascinante. Logo no começo, Cristão diz, abre aspas, descubro por este livro que estou em grande apuro. Preciso deixar a minha terra natal da destruição e viajar para um lar celestial. Fecha aspas. Quando ele fala que, irmãs, descubro por este livro, entre parênteses está a Bíblia, que estou em grande apuro, preciso deixar a minha terra natal da destruição e viajar para um lar celestial. Fecha aspas. Assim ele planeja começar a viagem para o lar celeste. Está sofrendo uma angústia terrível antes de começar e finalmente se prostra diante dos filhos e diz, abre aspas, querida esposa e filhos, estou numa condição terrível, simplesmente terrível, fecha aspas. Sua família basicamente responde, abre aspas, sabemos o que está errado em você, você só está cansado, fecha aspas. Então o colocam na cama e na manhã seguinte, quando ele se levanta, perguntam, abre aspas, como você se sente, pai? Fecha aspas. Abre aspas. Não dormi nem um pouco. Não consegui esquecer que estamos vivendo na cidade da destruição. Fecha aspas. Bunyan diz que quando a família de Cristão descobriu que não conseguia aquietá-lo e consolá-lo, quando não conseguiram bater em suas costas e dizer, abre aspas, volte para a cama e durma até esquecer, fecha aspas, começaram a ser rudes com ele e a ridicularizá-lo. Então, como ele não queria desistir, apesar do desprezo dos familiares, passaram a ignorá-lo. Pensei enquanto lia. Primeiro eles acalmam, depois batem em suas costas e esperam que você se acalme. Então usam palavras duras, acusando-o de pensar que é melhor que os outros. E quando isso não funciona, desprezam-no e começam a caçoar de você. E quando isso não funciona, simplesmente o ignoram. É exatamente assim que acontece quando você foca seu coração em Jesus e busca um avivamento pessoal. Se você decidir buscar um relacionamento mais profundo com Deus, encontrá-lo por si e receber uma renovação de Deus para se desvencilhar das velhas amarras, pesos e obstruções e ter de volta um novo espírito, descobrirá alguns que dirão, abre aspas, bem, você só está empolgado, você só se deixou impressionar por aquele sujeito Tozer, fecha aspas. John Bunyan disse que, quando o cristão era tratado daquele modo, ele saía para ficar só e orar. Submeta-se ao exame divino. A terceira coisa que você precisa fazer para experimentar um avivamento pessoal é expor sua vida ao exame de Deus. O problema é que nos fechamos e encobrimos o nosso coração. As Escrituras dizem, abre aspas, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Fecha aspas. Provérbios 28:13. Por hábito, tentamos esconder os nossos pecados. Se você quer um avivamento, precisa permitir que as Escrituras sejam as Escrituras na sua vida. Exponha toda a sua vida a Jesus Cristo. Exponha-se em oração. Exponha-se nas Escrituras. Exponha o seu coração em obediência. Exponha-o pela confissão e pela restituição. Abre aspas. Restituição. Fecha aspas. É uma palavra esquecida hoje. Ninguém mais a usa, mas está na Bíblia. Abre aspas. Restituição.
fecha aspas, significa acertar com as pessoas. Quando você fizer restituição, ficará surpreso com a maravilhosa sensação em você. Estabeleça afirmações santas para si. A quarta coisa de que você precisa para um avivamento pessoal é fazer algumas afirmações santas. Algumas afirmações que tive de fazer diante de Deus mudaram o meu caminhar como cristão de maneira significativa. Deixe-me compartilhá-las com você, e você continua a partir delas. Declare diante de Deus nunca possuir nada. Não estou dizendo para você livrar-se de algo que você pode usar. Quero dizer que você deve desvencilhar-se daquele monte de tranqueiras que junta na vida. Muitos cristãos são como ratos de porão, que juntam tudo o que conseguem achar. Se você encontrar o ninho de uma pega rabuda, encontrará várias coisas. Um espelho, um cabide, um caco de vidro, talvez uma moeda. A ave não consegue usar essas coisas. Apenas gosta delas e então as coleciona. De modo semelhante, por causa de um espírito ganancioso, muitos cristãos colecionam coisas que realmente não conseguem usar. Tenha em mente que se você sente que possui alguma coisa na realidade, isso o está puxando para baixo. Livre-se da posse desse item, e então Deus deixará que você o possua. Solte-o de dentro de você, e Deus deixará que você tenha a coisa fora de si. Isso diz respeito aos seus automóveis, propriedades, roupas e tudo que você vem colecionando pela vida. Tome tudo e diga que é de Deus. Não imagine nem por um minuto que se der 10% a Deus, você pode guardar os 90% restantes. Deus precisa dos 100%. Depois que você entregar tudo para Ele se certificará de que você tem o suficiente para cuidar de si mesmo e de sua família. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você não pode ter Deus. Deus tem o direito de mandar o que Ele quiser na hora em que Ele quiser. No momento em que Deus souber que pode ter qualquer coisa que você tem a qualquer hora, então o Senhor provavelmente permitirá que você o mantenha. E isso será uma bênção para você, em vez de uma maldição. Isso ajudará você a elevar-se, em vez de ser uma âncora puxando para baixo. Outra afirmação que tem sido importante para mim é nunca me defender. Isso é difícil, ainda mais para americanos como eu. Ao longo dos anos, tenho levado muitas pessoas ao capítulo 23 de Êxodo para ensiná-las a confiar em Deus e não temer os inimigos. Se você tentar lutar contra as pessoas, acabará ensanguentado e contundido, sentindo-se miserável. Você continuará sendo um cristão imaturo e jamais terá um avivamento, mas se deixar Deus lutar por você, sairá inteiro. Outra afirmação que tem sido importante para mim é nunca difamar um companheiro cristão. Com isso, quero dizer, nunca acreditar no mal a respeito dele, nem falar mal dele. Lembre-se de seu passado e da sua tendência de cair em tentação. Acho que às vezes o Espírito de Deus não consegue chegar até nós porque difamamos um irmão ou irmã em Cristo. Esse relato ruim torna-se arma nas mãos do diabo. Como pastor e membro de uma comissão executiva, quando ouço acusações contra a vida de alguém, sou forçado sob Deus a proteger a igreja de Deus contra esse homem. Mas isso não significa que difamarei esse homem ou qualquer outro por acreditar em tagarelices ou espalhá-las. Outra afirmação importante é jamais receber ou aceitar uma glória. Ah, como amamos a glória! Só queremos tomar um pouco dela para nós. Cantamos músicas atribuindo a glória a Deus e dando-lhe toda a glória, mas às vezes não somos realmente sinceros. Queremos que Deus fique com a maior parte da glória, mas gostaríamos de reservar só um pouquinho para nós. Afinal, acreditamos que merecemos. Eu vou ler isso de novo, irmãs. Outra afirmação importante é jamais receber ou aceitar uma glória. Ah, como amamos a glória! Só queremos tomar um pouco dela para nós. Cantamos músicas atribuindo a glória a Deus e dando-lhe toda a glória, mas às vezes não somos realmente sinceros. Queremos que Deus fique com a maior parte da glória, mas gostaríamos de reservar só um pouquinho para nós. Afinal, acreditamos que merecemos. Misericórdia, Senhor. Por que você deve buscar um avivamento pessoal? Não espere uma tragédia para conduzir a Deus.
Alguns cristãos começam a esfriar no coração e aí acontece uma tragédia. Ou para si ou para sua família. Em meio àquela dor eles dizem, abre aspas, perdoa-me, Deus. Fecha aspas. Querem recomeçar. Mas é preciso ser sempre assim? Precisamos sempre esperar que Deus nos fustigue? Precisamos sempre chegar a Deus com as costas em sangue? Resolva diante de Deus que você não vai esperar que uma tragédia o conduza até Ele. Tome a sua cruz voluntariamente. Muitos anos atrás, quando ainda era um pregador muito jovem, falei numa cidade chamada Despard, em West Virginia. Em geral, as pessoas a chamavam estanho, por causa de alguma grande fábrica de estanho ali, mas também era uma área de mineração de carvão. Eu e alguns outros fomos para aquela área e tivemos alguns encontros evangélicos. Os encontros não foram exatamente como imaginávamos, e alguns começaram a se sentir incomodados com o fato de não estar acontecendo nenhum avivamento. Ao encontro, certa noite, veio um minerador loiro, alto e bonito. Ele disse à esposa, abre aspas, você sabe, o nosso pessoal precisa de Deus. Eles precisam de Deus e este negócio não está indo bem. Querida, se você concordar, vou tirar o dia amanhã, esperar em Deus, orar, jejuar o dia inteiro. Quero esperar em Deus para que haja um avivamento nessa cidade. Fecha aspas. No dia seguinte, em vez de trabalhar, colocou-se de joelhos e esperou em Deus, o dia inteiro com a Bíblia aberta. No dia seguinte, voltou ao trabalho de esvaziar os carrinhos de carvão. Ele estava trabalhando naquele lugar quando de repente houve um acidente. O carro saiu do trilho, bateu e se partiu. Os carros naquela mina eram do tipo antigo, feitos de madeira, e esse quebrou, formando lascas pontudas como lanças, e uma delas rasgou sua coxa. Aquilo atingiu uma artéria e o homem de 47 anos morreu de hemorragia no chão sujo. Lembre-se, ele passou o dia anterior com Deus. Aquilo me atingiu como uma mensagem do céu e desde então penso, querido Deus, como seria maravilhoso passar o meu último dia só contigo em oração. Ora, o minerador não podia tirar todos os dias para orar, pois precisava trabalhar e sustentar a família. Acho que foi maravilhoso que estivesse tão perto de Deus um dia antes de morrer. Ele se derramara diante de Deus na noite anterior. Não é possível passar o dia inteiro com Deus e não estar pronto para ir para o céu no dia seguinte. Não me pergunte por que Deus levou aquele homem, nunca saberei. Deus nunca me deixa entender todos os seus planos secretos. Só sei que aquele homem poderia ter morrido em qualquer lugar, a qualquer hora, mas o Espírito de Deus o instou a passar o dia em oração pela própria alma e por sua igreja. E se ele estivesse frio demais para escutar e longe demais para ouvir? E se ele estivesse como alguém no piloto automático não dando ouvidos ao chamado de Deus? Teria morrido junto aos carros. Tudo bem. Mas quanta diferença. Talvez Deus esteja chamando você para fazer algo extraordinário, algo que não aparece no seu calendário ou agenda, algo para renovar a sua própria alma. Talvez Deus o esteja chamando para fazer algo radical e extremo por sua alma. A minha esperança e oração é que o mundo e seus prazeres não sejam tão grandes que você seja incapaz de ouvir Deus. A maior coisa no mundo não é se você vive até os 100 anos. A maior coisa no mundo é se você consegue ouvir Deus falando agora com você. Isso é o que conta. Deus está falando alguma coisa para você? Você pode ter um avivamento mesmo que ninguém mais tenha. Não há motivo pelo qual você não possa firmar-se como uma rocha e focar o seu coração em Jesus. Quando o encontrar, descobrirá as comportas da misericórdia, encontrará óleo novo e encontrará uma maravilhosa vida nova. Poder de outrora. Paul Heider, 1878-1938. Estamos reunidos para a tua bênção. Vamos esperar em nosso Deus. Vamos confiar naquele que nos amou e nos comprou com seu sangue. Espírito, agora derrete e move todo o nosso coração com amor. Sopra do alto em nós com o poder de outrora. Vamos nos gloriar em teu poder. Vamos cantar a graça maravilhosa ao nosso meio, conforme prometeste. Vem, ó vem e toma teu lugar. Humilha-nos em oração diante de ti e com fé inspira nossa alma, até que clamemos pela fé a promessa do Santo Espírito e do fogo. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 14.